pessoal, tudo certo? O final de semana tá aí, Dia das Mães e também, claro, né? Rodada do Brasileirão e do Cartola. Oitava rodada na área, tá passando muito rápido. E por falar em rodada, hein? A sétima rodada entrou pra história. Que mitada que nós demos! 127,19 pontos. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Nossa melhor pontuação até aqui na temporada e olha, estamos apenas na sétima rodada. Acertamos no capitão, acertamos no goleiro, nos dois laterais, o meio-campo todos acima de 11 pontos. O Pedro deixou a desejar, o Eduardo Sacha deixou a desejar, mas de resto a gente não pode reclamar de absolutamente nada nessa rodada. E temos que manter o embalo, né? Não podemos baixar disso porque fizemos, como eu falei, 127 pontos, bem acima da média geral dos cartoleiros, que ficou um pouco abaixo dos 80 pontos. E claro que valorizamos nosso patrimônio também com isso, já passamos das 150 cartoletas, o dinheiro tá entrando no bolso, o time tá ficando ideal pra gente montar quem a gente quiser escalar sem nenhum problema. Mas chega de papo, né, e vamos ao que interessa, o que passou, passou, é hora de olhar pra frente, então vamos olhar para a oitava rodada. E claro, né, começando as dicas com o goleiro, que será o Lucas Arcanjo do Vitória. O Vitória ainda não passou em branco nenhum jogo, sofreu gols em todas as 7 partidas até aqui, mas ainda assim, o Lucas Arcanjo só uma vez fez menos do que 4,2 pontos, porque é um goleiro que vem fazendo muitas defesas. São 32 defesas em 7 jogos, uma média aí de 4 a 5 defesas por jogo. E o Vasco não marcou gol nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco vem em crise de uma goleada por 4-1 na Venezuela, na Sul-Americana. Vitória jogando em casa, quem sabe é a reação do time baiano. Então a expectativa é que dessa vez o Lucas Arcanjo mantenha o SG. E se mantiver essa média aí de 4 a 5 defesas, é para fazer pelo menos 8, 9, 10 pontos aí, quem sabe, nessa rodada daquela mitada. Mas mesmo que não mantenha o SG, se mantiver essa média aí de defesas, por que não pensar nos 5 pontos para esse jogo? Já compensa o SG perdido. Então, o Vitória jogando em casa é o franco favorito diante de um Vasco em crise, por isso nós vamos de Lucas Arcanjo como goleiro. E para a lateral vamos de Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino, com a sua incrível média de 10 pontos nesse cartola. Juninho Capixaba até aqui só em uma partida fez menos de 7 pontos. E ainda assim foi 5,5 sem o SG. Se tivesse mantido, teria passado dos 10 pontos. Então é um jogador que vem em alta, muitos desarmes, já são 26 desarmes nesse Brasileirão. E claro, é um jogador ofensivo também, a gente tem que lembrar que em uma partida fora de casa, o Bragantino joga fora de casa contra o Grêmio nessa rodada, ele passou dos 20 pontos contra o Sport, quando manteve SG e marcou gol. E aqui também a gente tem que destacar que o Grêmio está se reformulando com o Mano Menezes e o Bragantino está no G4, sonhando com liderança do Brasileirão. É um time que vem em alta, são aí 5 vitórias consecutivas no campeonato, então o Bragantino está muito bem no Brasileirão, o Grêmio está instável, então mesmo o jogo sendo fora de casa, o Juninho Capixaba é aquele cara que compensa o SG facilmente, principalmente com desarmes e por ser um jogador ofensivo. E como está em boa fase, vamos manter o jogador do nosso time, então por isso na lateral, Juninho Capixaba. E para o meio campo, não pode ser outro, né? Arrascaeta do Flamengo. Como é que nós vamos deixar o artilheiro do Brasileirão de fora? Arrascaeta já tem 6 gols nesse campeonato e não é atacante, né? É um jogador caro, é verdade, mesmo indo bem na última rodada, desvalorizou. E tem todo o contexto da situação. O Bahia não sofria gols há 5 jogos até perder para o Nacional na Libertadores, quando tomou 3-1 em casa. Porém, antes disso, tinha sofrido 7 gols em 5 jogos. E em 2 jogos como visitante no Brasileirão, sofreu 5 gols. Então é um time que vinha sendo muito vazado, melhorou um pouco recentemente, mas é uma atenção que nós temos que chamar. E um outro ponto que é fundamental, o Arrascaeta em 7 jogos até aqui tem uma média de 13 pontos, porque só uma vez ele fez menos de 11 pontos. Claro, deixou bem a desejar naquela partida contra o Vasco, quando fez só 1,2 pontos, mas era um Flamengo mesmo jogando no Maracanã como visitante. E agora vai jogar no Maracanã como mandante, então o Arrascaeta tirando aquela partida em todas as outras 6, passou dos 11 pontos, é uma média fantástica. Então, bom momento do time, um adversário que vinha sofrendo muitos gols até então. Todo o cenário não tem como deixar o Arrascaeta de fora, então por isso o Arrascaeta é a nossa dica, quase que unanimidade no meio campo. E a nossa dica para o ataque, olha quem está de volta é ele, Hulk, do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que recebe o Fluminense e o Hulk, enfim, né? Depois de ficar no quase na última rodada contra o Juventude, não jogou porque estava suspenso, mas na rodada retrasada contra o Mirassol, fez gol, deu assistência, passou dos 15 pontos, voltou a ser o Hulk cartoleiro que a gente esperava. E o Atlético Mineiro joga contra o Fluminense, que nos últimos 3 jogos no Brasileirão foi vazado e em pelo menos um gol em cada jogo foi de atacante do time adversário.
Então, né, você junta a situação do Hulk tá voltando a jogar bem, tá descansado, contra o Fluminense que vem sofrendo muitos gols de atacante jogando fora de casa, o Hulk é sempre, a gente fala aqui que é jogador chuta-chuta, né? Abriu espaço, ele tá chutando da fora da área, dentro da área, cobra falta, às vezes cobra escanteio, bate pênalti, é o jogador da bola parada do Galo, então tem muito espaço, ele sempre sofre muitas faltas também porque é muito marcado, então é um jogador que costuma pontuar bastante sem os scouts decisivos de gol e assistência. Então quando ele consegue participar de um gol, ele sempre passa dos 8, 10 pontos, basta ver o último jogo. Então é um cara que quando tem o dia inspirado é jogador para mitar. Contra o Fluminense, como a gente falou, que vem irregular ainda com o Renato Gaúcho, vamos dar um voto de confiança e voltar a ter Hulk no nosso ataque. E o nosso capitão é o cara, né, que tá voltando com tudo, Pedro do Flamengo. É bem verdade, decepcionou e muito contra o Cruzeiro. Não fez gol, não deu assistência, não chegou nem aos 3 pontos, levou um monte de cartoleta embora de muita gente. A gente perdeu ali 4 cartoletas com o Pedro, mas é um cara que tá em alta, né? No ano são 7 jogos, 4 gols e 1 assistência. Passou em branco contra o Cruzeiro, passou em branco na Libertadores, mas é um cara que quando joga no Maracanã, por exemplo, tá em alta. Os 4 gols que ele marcou no Brasileirão foram em jogos no Maracanã, contra o Corinthians e também contra o Juventude. E o Flamengo joga em casa contra o Bahia no Maracanã. Então a gente liga os pontos, a gente já falou ali dos problemas defensivos do Bahia em outros jogos. Se estamos apostando na Arrascaeta, temos que apostar no Pedro também. E aí, entre os atacantes, a melhor opção é Pedro, então por isso, faixa de capitão no braço do atacante do Flamengo. E a nossa ousadia é na defesa. Ousadia pra vencer! Kusevich do Fortaleza. Fortaleza vem se ajeitando aos poucos depois de passar um momento instável. Já não foi vazado nos últimos 3 jogos, contando o Brasileirão e também a Libertadores. E um detalhe, em 3 partidas como mandante nesse Campeonato Brasileiro, só sofreu gol uma vez na derrota por 2-1 para o Palmeiras. Nos outros 2 jogos, passou em branco. E o Fortaleza recebe o Juventude, que em 3 jogos como visitante só marcou um único gol contra o Internacional. E vem em baixa com o seu ataque, então é um time que vem marcando poucos gols, o Fortaleza vem sofrendo poucos gols, então não é tão incomum apostar na defesa do time cearense. Mas então por que ousadia? Porque o Vojvoda costuma mexer nas suas defesas. O Kusevich, que a gente está colocando aqui, não tem garantia de titularidade, embora tenha jogado a maioria das vezes, mas pode ser que o Vojvoda mude o esquema, mude as opções, e aí a gente acaba correndo um risco, como foi em uma rodada que o Fortaleza não sofreu gols, e o único zagueiro que não jogou, que ficou no banco, foi justamente quem a gente escalou, que era o Tite. Então é um cuidado que nós temos que ter, mas vale muito apostar em defensores do Fortaleza, especialmente os zagueiros. Kusevich já tem uma média de mais de um desarme por jogo nesse Brasileirão, então é um cara que, se mantiver o SG e fizer o básico ali, é jogo para 6,5, 7 pontos pelo menos, e é um cara muito bom na bola aérea também, então tanto na defesa quanto no ataque, de repente ali um golzinho, uma finalização, dá pra gente sonhar com o Kusevich aí perto dos 8 pontos, então por isso a nossa ousadia da rodada é Kusevich, zagueiro do Fortaleza. E o nosso reserva de luxo é ele, Yuri Alberto do Corinthians. Menino Yuri mitou na última rodada contra o Internacional. 3 gols, mais de 24 pontos, era o nosso capitão, acertamos em cheio. E agora, por que ele vai ser o nosso reserva? Simplesmente por aquilo que a gente sempre fala, né? Temos algumas opções de ataque e o Yuri Alberto, entre os 4 atacantes que nós estudamos, é o mais barato, então por isso que fica no banco. E lembrando, o Corinthians joga contra o Mirassol jogando em casa, mas o time do interior paulista sofreu gols em todos os jogos no Brasileirão. É o time que não manteve SG também, um dos poucos que tem acontecido isso. E detalhe, nessas 7 partidas anteriores, em 6, atacante do adversário marcou gols. O único time que não teve atacante marcando gol contra o Mirassol foi o Fortaleza. De resto, em todas as partidas, pelo menos um dos gols sofridos pelo time paulista foi de atacante. Então, Yuri Alberto nessa última partida em altíssimo nível, não tem como deixar de fora. Mas aí nós vamos cercar colocando Yuri Alberto no banco, e aí você vai olhar nosso time daqui a pouco, temos o Memphis Depay como titular. Então a gente cerca essa questão do Mirassol tomar gols atacantes com 2 jogadores corintianos e, claro, deixando o Yuri Alberto no banco como reserva de luxo, porque de repente se dá uma mitada também de novo, como foi na última rodada, entra com certeza no nosso time. Então, por essas questões, visando principalmente o problema defensivo do Mirassol e o bom momento do Yuri Alberto que tem voltado, vamos com o menino Yuri como nosso reserva de luxo. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha no sábado às 3h59 da tarde. E como é de praxe, a gente sempre avisa aqui,
Algumas mudanças podem acontecer de acordo com o noticiário, com as escalações que vão se confirmando dos times, mas a base principal é essa aqui, são poucas alterações que a gente costuma fazer. E claro, a gente sempre avisa nas nossas outras redes sociais, que é o Cartola _ Mágica _ lá no Instagram e também no X. Lá a gente sempre avisa as mudanças, também colocamos um top 5 de cada posição, caso você tenha dúvida quem pode jogar, quem não pode jogar, quem é melhor aqui ou ali. Claro, se você tiver dúvidas, pode procurar a gente, entrar em contato. É muito mais fácil ter essa troca de informações com a gente nas outras redes sociais. Então procura lá, também siga a gente no Cartola _ Mágica _ no X e no Instagram. E nós estamos só em maio, o Campeonato Brasileiro vai até dezembro, tem muita coisa pela frente ainda e você ainda, claro, pode participar da nossa liga lá no Cartola. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica e se inscreva para concorrer, olha, um prêmio que eu, se fosse você, não deixava passar não, hein? Kit churrasco completo da nossa parceira Ricieri Casa de Carnes. E quando eu digo completo é porque é completo mesmo, com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, né, o carvão para você chamar os amigos e colocar esse churrasco em prática. Campeão da nossa liga leva esse kit completaço. E quem participa da nossa liga aqui do canal também tem prêmio e desconto especial lá na Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba e falou, ó, eu vim pelo Cartola Mágica ou eu vim pela Liga do Cartola, vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço que eles possam exercer. Quer cortar o cabelo? 10% de desconto. Vai fazer a barba? 10% de desconto. Ah, precisa fazer um tratamento de pele? 10% de desconto. Só chegar lá falando que foi pela Liga Cartola Mágica, que eles vão te atender super bem. O que você precisar eles vão ter à disposição e com um desconto desse também não dá para deixar passar, né? Então não perca tempo, se inscreva aqui no canal, acione as notificações, compartilhe com os amigos, deixa aí seu comentário também se você está gostando das nossas dicas, como é que você está no Cartola esse ano, o que a gente pode fazer para você melhorar, de repente imitar nas próximas rodadas, e também siga a gente em todas as redes sociais. Então boa sorte nessa rodada, galera, e valeu!